como vocês estão por aí? Nós aqui estamos bem. E glória seja dada ao nome do Eterno. Estamos aqui com a ajuda dos nossos colaboradores, parceiros e amigos. Irmão Francinato, da Drogaria Macedo. Estamos aqui também com a ajuda do nosso amigo John Leno, da John Recuperadora de Aros. E também a todos os irmãos que têm nos ajudado nas vossas orações, com os aconselhamentos. Estamos aqui, irmão. Agora já deu um problema, eu comecei outro vídeo, né? O início do programa foi no outro vídeo, mas estamos aqui, tranquilo, sossegado, irmão, sem temor do mal. Mega, deixa eu ver quem é aqui, não sei quem é. Mega Barcas, não sei quem é. Irmão, é interessante você, deixa eu ver, colocar foto, irmão, nos perfis, que assim fica difícil até mesmo fazer até uma publicação aqui, uma divulgação dos abençoados que queiram. E nessa noite, irmão, nós vamos falar sobre um assunto bastante gostoso de se ouvir. Eu fui perguntado esses dias já, porque quando eu começo o programa, eu não saudo os irmãos com a paz do Senhor. Primeiro, não sou evangélico. Quem faz isso são os evangélicos, ok? Eu sou cristão. Eu sigo a Cristo e estou vivendo na melhor fase, no melhor dia. Estou na plenitude do Evangelho. Por que eu não saudo as autoridades? Também foi essa pergunta. Primeiro, as autoridades eclesiásticas. Uma vez por outra eu falo das autoridades e eu as respeito. E autoridade eclesiástica para mim não existe. Pode ter existido no tempo que eu estava com o caluma nos olhos. Hoje não mais. Estou descalumado e estou descalumando a cada dia. E a cada dia o entendimento vem aumentando. Então, por que eu não saudo os irmãos, as autoridades eclesiásticas? Porque os irmãos eu posso até saudá-los com a paz do Eterno, com a paz do Senhor, com a graça e a paz. Mas as autoridades eclesiásticas eu não vos saldo, porque vocês, para mim, e a perfeita vontade de Deus. Então eu estou nesta, vamos dizer assim, nesta vibe, tendo os melhores dias da minha vida. Eu todo dia acordo e agradeço ao Eterno, ao Criador, invisível mas real, por mais um dia de vida. E não fique pedindo para morrer não, irmão, que Deus pode atender o teu pedido. Ok? Meu amigo Marcos César. Boa noite, meu amigo Alex. Estou trabalhando, mas Ângela, deixa eu ver quem mais. Não lembro dos outros, não lembrei. O Toninho, é o Robertinho, o Rigoberto, Toninho, aí tem a Rosângela, a mocinha, e eu não lembro. A outra estudou comigo, eu não me lembro mais. A todos aí da Liberdade, do Buritis, um forte abraço. Meu amigo DJ, como é o nome dele, rapaz? DJ Biba. É um nome meio sugestivo, mas é gente boa demais. Meu amigo Joconda. Ali o pessoal ali do Asa Branca, da Liberdade.
onde a gente teve a nossa infância, vivemos ali entre o bairro Liberdade, Buritis, Asa Branca, Caimbé, bairro Messejana, aos amigos do grupo Ana Libória, enfim. Eu vou já estar soltando o link nos grupos, e quando eu soltar o link aqui vai aparecer mais pessoas, e a internet que está um pouco caindo e tal, e eu vou soltar o link aqui nos grupos, e a gente vai estar evoluindo aqui com o Evangelho. E você, meu amigo e minha amiga ouvinte, eu vos saldo, que é a graça e a constância do Eterno esteja cada dia nas vossas vidas, que o amor que Jesus veio trazer aos judeus esteja nos vossos corações. Aos meus amigos ali da escola Sonho Infantil, aos meus amigos pipeiros de Boa Vista, nosso parceiro Allen, a todos que estão na escuta, um forte abraço. A todos os irmãos do Arena JB, o evento foi show. Parabenizar aqui o meu amigo Ventinha pelo evento ali na Arena JB. Os ganhadores foi Carioca e Arif. O Denis e o Paulo tiraram em segundo lugar e o Rei ficou em terceiro lugar. E a competição, o campeonato roraimense, primeiro talvez, eu não sei. Campeonato roraimense de pipas, olha aí. Aí nossos parceiros da ASPI, os representantes da pipa, aí ASPI, Associação de Pipeiros de Roraima, ou de Pipas, Associação de Papagaio do Estado de Roraima. É isso aí. Todo domingo, já vamos para o segundo domingo, pela manhã, as equipes já estão se enfrentando. Primeira fase vai ser de grupo e depois vai ser mata-mata até chegar no denominador comum do campeão, vice-campeão e terceiro lugar. Então, você que é pipeiro, não pôde se inscrever dessa vez, vai ter outros campeonatos, inclusive até eu estou querendo participar. Vou arrumar mais 4 chepeirinhos, porque eu sou chepeiro, e vou participar. Vai que cola. Então, meu querido, já estamos aqui com o programa Descalumado. Hoje nós vamos falar sobre Romanos 5, verso 20. Seja o que Deus quiser. Irmão Elias da Cruz, se você estiver na escuta aí, mande aí para nós o esboço, em nome de Jesus. Um abraço, irmão Elias da Cruz. Deixa eu mandar outro abraço aqui para outro irmão que eu estava conversando com ele logo pela manhã. Deixa eu ver o nome. Irmão Nilson, é o Vaso de Cantas. Irmão Orlando, da Carolina do Sul. Irmã Edileuza, do Paraupebas. Irmão Pastor Enerson, ali de Manaus. Irmão Christian. Irmão João Rodrigues. Irmão Moza. Meu amigo Adriano Black. E a todos da escola. Deixa eu mandar aqui o link aqui. Meu amigo China. Forte abraço, meu querido. Meu amigo Valdomiro. O Naldo, da Liberdade. A irmã Cida, que é a sua irmã, Naldo. E a todos da sua família. Forte abraço. Estamos aqui no ar com o programa Descalumado. Então, querido, fique ligado. Vamos só estar soltando o link aqui nos grupos. E daqui 2, 3 minutinhos já vamos direto para o assunto, né? E você que está precisando recuperar o seu aro, o aro do seu carro, a partir de R$250, você já começa a recuperar o seu aro. Irmão Silva Menezes, Pará, cidade de Marituba. Trovão Santos, é o Bruno, conhecido como MacGyver.
Trovão MacGyver, Trovão Santos. É isso aí mesmo. Meu amigo Marco César, meu amigo Rui Charles. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Não está abrindo. Às vezes está dando uma travada aqui, mas está dando tudo certo. Vai dar tudo certo em nome do Eterno. E meu amigo Marcelo Plasto, professora Vanessa, meu amigo Xandão, meu amigo Blindado, meu amigo Silvio Pipeiro, só no talento e na habilidade, meu amigo Mário, meu primo Guri, o Guri gosta de política, meu amigo, irmão Pastor Neilson, deixa eu ver quem mais, MacGyver já falei, o Sandro já falei, meu amigo cantor Moisés Levi, meu amigo Tataíra, deixa eu ver quem mais, mandar um abraço para minha mãe, minha querida mãe, um abraço para a senhora mãe, fique na paz, meu amigo Fabrício ali do Maranhão, irmão Sueliton, meu irmão obreiro pastor Moisés Júnior, deixa eu ver, meu primo Moab, um abraço para o vereador Vavá, para o meu compadre Gedson, um abraço a todos do grupo Funcionários em Ação. O grupo Funcionários em Ação está meio parado, a gente vai ter que fazer algumas reivindicações aí para agitar o grupo, porque algumas coisas não saíram como planejado, né? E a gente vai ter que estar fazendo aqui umas reivindicações. Deixa eu ver quem é que está aqui. A minha amiga Edna Marinho, meu amigo Araújo Horizon, forte abraço. Então, querido, meu amigo Mozoniel, o Moza, meu primo Moabes, Matias, Mizan, Améris, Amires, a Miriam, a Misna, e a todos os sobrinhos, a todos os tios. Meu pai talvez não consiga por causa da tecnologia, mas ele está ouvindo lá pela rádio. Deixa eu ver aqui, Christian Santos, graça e paz, amado, tamo junto. Minha amiga Edna Marinho, um grande abraço, tá sumida, hein? Tá sumida. Então, querido, você tá precisando recuperar o seu aro? Vá lá na recuperadora John, recuperadora de aros, ali na rua Abdala Frasch, ao lado da feirinha do Jockey. Você vai lá e conversa com o nosso amigo John, o John Leno, conversa com o Michael, com o Renato, e você vai ter o melhor preço da cidade, serviço top de linha. No máximo um dia eles fazem a recuperação do seu aro e você sai de lá com o seu aro top. Amassou, bateu, querido, pode ir lá na John recuperadora de aro, que você vai estar lá fazendo um serviço de qualidade, garantia do nosso parceiro aqui, John. Tá precisando de medicamento? Vai ali na Drogaria Macedo, 1607 Avenida Centenário. Christian, tô na área. O irmão Christian é da onde? Responde aí, irmão, por favor. Estamos com 25, olha aí, 25 pessoas no ao vivo. Então, querido, nós estamos aqui com o programa Descalumados. Irmão Elias da Cruz, se você estiver na escuta, nos dê um alô aqui. E hoje eu vou pregar sem esboço. Hoje eu vou virar um decantas aqui, eu vou virar um balavassúria, uns creme crack. Então eu comecei o programa informando os irmãos que eu não saldo, eu não cumprimento autoridade eclesiástica, porque para mim não são. São pessoas que criaram uma firma, e uma firma religiosa, e conseguem ludibriar a mente das pessoas com sofisma, com engodo, e enganam as pessoas. Mandar um abraço aqui pro meu parceiro, pipeiro das antigas, meu amigo Francisco. É as pipas de Buriti. O homem manja, mano. O homem é só corte e recorte top. Só corte e recorte. E não é fibra. É produção artesanal de Buriti. Ele não usa bambu. É só
tala, né? Que a gente chama tala de Buriti. Meu amigo Chupetão, vulgo Reginaldo. Reginaldo, vulgo Chupetão. Então, querido, estamos aqui com o programa Descalumados. Fique ligado que já retornamos.
Oi! Olá! Um abraço a todos, estamos de volta com o programa Descalumados. Um abraço à missionária Keila, também está na sintonia. 14 pessoas, vai assim, aumentando, diminuindo. Já tem 9 comentários. Deixa eu ver aqui. Várias pessoas já estão comentando. Meu amigo Araújo Horizon, Christian já está por aqui. Está dizendo graça e paz, irmã Edna Marinho. Enfim, muitas pessoas. Deixa eu ver quem mais está aqui. Olha aí, ó. Francisco está na produção aí, ó. Só produzindo pipa, muito bom. Mandar um alô para o irmão Manuel Neto, o irmão João Rodrigues, o irmão Val, do grupo Expansão do Evangelho. Irmão George. Deixa eu ver quem mais. O irmão Fabrício. Deixa eu ver quem mais. O irmão Lobo Solitário. Bom, gente boa demais. Então, queridos, nós já vamos aqui direto para o Evangelho. Deixa eu falar aqui dos meus parceiros aqui. Drogaria Macedo e John, recuperadora de aros. Deixa eu aumentar aqui. Isso, agora sim, agora estamos ouvindo o retorno. Oi, isso. Então, querido, você está precisando recuperar o aro do seu carro? Vai ali na John, recuperadora de aro. Não está aparecendo aqui todos os comentários, mas vai começar a aparecer aqui. Na hora que estiver aparecendo aqui, eu vou falando aqui no meio da mensagem. Eu vou falando. Drogaria Macedo, Avenida Centenário 1607. Tudo em drogaria, cosmético, perfumaria. Você encontra ali na Drogaria Macedo, melhor atendimento da cidade. Meu parceiro Francinato, da Drogaria Macedo. John, recuperadora de aro, ao lado da feirinha ali do Jockey Club, onde ele vende ali Roraicap, tem uma peixaria, tem uma oficina de caçamba, bem no canto ali, ao lado, por trás ali das cocheiras de cavalo ali, das corridas de cavalo ali do Jockey Club. Você encontra a recuperadora de aro John, meu parceiro John Leno, das antigas. É isso aí, tamo junto. E você que quer nos ajudar aqui, entre em contato comigo. Se você não tiver meu WhatsApp, mande uma mensagem aqui e a gente vai estar mandando o WhatsApp pela mensagem. E a gente vai estar conversando, dialogando e dando tudo certo.
Ok? Deixa eu só mudar aqui esse fundo musical, só um instante. Isso aí. Agora sim. Em definitivo, com o Evangelho. Ok? Você que está aí sintonizado, vai mandando a tua mensagem aí. De repente, a gente fala aqui. Romanos capítulo de número 5. Eu não vou ler todo, mas provavelmente eu vou ter que ler todo. O livro de Romanos, ele já está dizendo, Epístola de Paulo aos Romanos. Então, começando já dizendo assim, que esse livro não foi escrito, aqui a gente tira só os elementos eternos, as doutrinas atemporais, ok? Nós não fazemos anacronismo, isso é o fato. Justificado pela fé e paz com Deus. Olha aí, ó. O contexto começa no capítulo 4. Na verdade, começa no início do livro. Aí Paulo vai fazer a justificativa pela fé em Jesus. A justificação pela fé fala de Abraão, que foi justificado pela fé. E a justificação pela fé e paz com Deus. Aí ele diz assim, ó. No último versículo do capítulo 4, ele diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificado pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriando-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não somos pecadores, tá ok? Isso aqui era o contexto judaico. Eu comecei dizendo, o livro é para o povo de Romanos, os judeus que viviam em Roma. Então ele diz, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio a quem recebemos agora a reconciliação. Isso aqui é a primeira parte. Deixa eu dar só aqui atualizada. Isso aqui é a primeira parte do contexto. Aí vai vir a segunda parte, que é onde nós vamos entrar. Eu estou lendo tudo para que os religiosos, os oportunistas da fé, não venham dizer, e eles me chamam de... Por que eu não trato eles como autoridade? Porque eles me chamam de herege. E eu digo, eu sou. Jesus foi, Paulo foi e nós somos. E se você não quer ser chamado de herege, continue aí, sendo lesado, enganado, ludibriado e sendo tomado o teu suado dinheiro. Fique aí no sistema, faça bom proveito, apoie quem você quiser, mas depois não diga que não foi avisado, porque Deus, ele diz assim, sai fora, povo meu. O povo que Deus escolheu, na verdade,
toda a criação é de Deus, não tem nenhum ser humano, nenhum. E não é como a religião diz aí, não tem um justo sequer, não. Isso aí foi contexto da lei, já deu game over, Jesus já tabernacularizou por nós e tá tudo certo. Mas o que eles fazem, irmão? Anacronismo. Eles fazem isso, infelizmente. Deixa eu só dar uma pausa aqui rapidinho. Então vamos lá. Agora na segunda parte da leitura. Diz assim: Adão e Cristo. Portanto, assim por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado, até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que há de vir. Ele já veio. O que há de vir virá e não tardará, já veio. Não tardou não, ele já veio. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Não todos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas, para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok? Então vamos lá. Vamos dissertar sobre o versículo número 20. Jesus, nos dias da sua carne, ele veio para os judeus. Diz um texto em João, diz que ele veio para os judeus, da tribo de Judá, e os seus não o receberam. Ele estava andando, ele disse: olha, profeta não tem honra na sua própria casa. Ele não tem honra. E assim também somos nós, porque o maior instrumento de desonra é a convivência. Aprenda isso hoje. Aprenda, em nome de Jesus. O maior instrumento de desonra é a convivência. Por exemplo, Jesus foi criado junto com João Batista, o batizador. E João Batista não acreditou que ele era o Emanuel, o Deus conosco, a videira, o bom pastor, aquele que é, que era e há de vir. Ele veio, não tardou, veio para os seus, cumpriu todas as ordenanças bíblicas, os 613 preceitos da lei,
tabernacularizou pela humanidade. E hoje, como aqui foi dito, reinarão no futuro. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais dos que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que as pessoas estão fazendo por aí? Estão vivendo anacronizada. Estão vivendo encruada, presas em cadeias almáticas e não consegue se libertar. Esse que é o fato. Irmão Rui Charles já está conosco. Cheguei para juntos para fazer uma comunhão. Irmã Edna, esposa do pastor Paz. Irmã Leia Souza está na escuta. Estamos com 31 pessoas no ao vivo. Amém. Irmã Leia, grato pela presença da irmã. O irmão Richard já está conosco. O irmão Paulo Neves, também ministro do Evangelho, está conosco. Esse texto, que não é explicado para a nação, não é explicado para as pessoas, é um texto que era para os judeus que estavam em Roma. E aqui, Paulo faz analogia, porque a Bíblia é cheia de analogia, e ele diz que Adão foi o primeiro, mas Adão também, se você pegar, apontava para Cristo, que é o último, o segundo e último. E a ofensa era aos judeus, não era para a humanidade. É bem claro isso, a Bíblia era bem clara. Muito embora a Bíblia é a mãe de todas as heresias que existem por aí. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. O Facebook tá bombando aqui, irmão. Mais de 40 mensagens aqui, notificação, e eu não tenho como ver agora, mas eu vou ver depois e vou sair comentando com os amados irmãos depois. Então acompanhe o meu raciocínio, para você não se perder. Jesus, ele era o único e suficiente Salvador aos judeus, ok? Filipenses 3, verso 20 diz: mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. O povo de Filipenses foi orientado por Paulo a aguardar. E eu quero aqui deixar bem claro que ele já veio. Quando ele falou em João 14, ele disse: não perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se assim não for, não vos teria dito: vou preparar um lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Paulo, com a revelação do Evangelho, ele diz assim: eu sou o Espírito, e aonde há o Espírito, aí há a liberdade. Se você vive num curral religioso e você vive cheio de proibição, você não conhece o Evangelho. Se você vive dentro de um curral desse aí e você não conhece o verdadeiro Evangelho, você está preso nos nismos daí que existem por aí, nos anacronismos que existem por aí, nos sofismas, nos engodos, nas mentiras, nas calúnias, nas falácias. Você ainda não conhece o Evangelho. O Evangelho é só um, é histórico, ele foi histórico, ele foi da graça e ele é eterno. Estamos reinando em vida. Se eu fosse você aí, eu dava um balabachúria. Cristo reina eternamente. Por isso, também o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, se dobre a ele. Filipenses 2, do 9 ao 10. Um só Senhor, um só fé, uma só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em nós. Efésios 4, do 5 ao 6. Ele é soberano, Rei de reis,
e Senhor dos senhores. Em Timóteo ele vai dizer: ao Deus eterno, imortal, invisível e Deus único. Eu estou aqui, irmão, cheio da unção de Deus. Eu estou aqui, estou poderosozão aqui, doido para dar um decantas. Fomos chamados a reinar juntamente com ele. Romanos 5, verso 17, que é o que eu acabei de ler. Pela ofensa de um, porque se pela ofensa de um a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a mudança da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Isso aqui é futuro, é o que eu estou fazendo. Jesus Cristo é Deus sobre todos os, e que fora dele não há outro Deus, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos bendito eternamente. Amém. Romanos 9, verso 5. Você tem que entender que a teologia diz, o povo por aí diz que existe dois evangelhos. De fato, se você pegar ao pé da letra, você vai conseguir entender assim, que existe dois evangelhos. Mas eu digo a você, não há dois evangelhos, há só um evangelho. Primeiramente foi o evangelho histórico, foi os dias da carne de Jesus. Foi os milagres, foi as curas, as ressurreição. E depois veio Paulo, injertado da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, israelita. Quanto à lei, zeloso, mas ele considerou tudo aquilo cocô, considerou tudo aquilo fezes. Porque todo conhecimento que Paulo tinha, e agora eu vou trazer algo para você que você talvez não saiba. Paulo falava 72 idiomas. Paulo sabia de botânica. Paulo sabia de física, de química, de anatomia. Paulo sabia de tudo isso porque era estudado. As escolas judaicas faziam com que os alunos mais habilitados, os alunos mais pretensos a ser mestre, eram dotados desse ensino. E Paulo diz que era talvez melhor do que o seu mestre Gamaliel. Isso é muito doido, irmão. E eu arrisco dizer que Paulo, ele era o Moisés do Novo Testamento. Mas nós não seguimos Paulo. Paulo nos deu a clarificação do Evangelho. E o que o povo fez? Desde o ano de 1970 e alguma coisa, com José Luiz, não sei das quantas aí, que já padeceu no ano de 2013, ele começou bem, falando sobre a graça, mas depois ele disse que ele era o 666. E aí, meu irmão, se afundou. E aí criou-se um sistema gracista, que hoje está imperando no meio aí das pessoas. Estão saindo do sistema e isso é bom. Acabar com essas coisas religiosas, isso é bom. Talvez você não consiga entender, você diz assim, esse irmão é herege. E eu já disse, irmão, várias vezes, sou herege. Qual é o problema de ser herege? Nenhum. Você não quer mais me ouvir? Desligue. Mas se você quiser ter a sua mente transformada, renovada, habilitada pelo Espírito, continue ouvindo os malucos do Evangelho. Continue ouvindo os pregadores do Evangelho. Eu não estou falando de pregador da graça, porque graça foi aos judeus. Irmão, você pregou graça há muito tempo. Preguei. Mas não estou despregando o que eu preguei. Eu estou confirmando o que eu já preguei. Só isso. Paulo disse, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, o evangelho do novo pacto universal e definitivo, que estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, dando antes da cruz apenas para os judeus, e conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como coluna, a graça foi enviada, sido dada a ele, a Paulo. Deram as destras, em comunhão, a ele Barnabé, para que Paulo e Barnabé fossem aos gentios, e Pedro, Tiago e João
os da circuncisão. O próprio Evangelho diz que Jesus foi ministro do Evangelho da circuncisão. Obrigado pelos 33, a idade de Cristo. Ouvinte, deixa eu passar aqui. Jesus em carne, entenda, ele veio apenas aos judeus. Jesus foi enviado aos judeus, e ele enviou 12 apóstolos aos judeus, com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, pelo contrário, dirige-se às ovelhas perdidas da casa de Israel. Deixa eu só informar, os gentios eram as ovelhas perdidas da casa de Israel, ok? E o tempo dos gentios era esse povo que foi dado esse tempo para ele se arrepender. Porque se você prega graça, você também tem que pregar um juízo que virá. E se nós que entendemos que tudo já se consumou, você não pode pregar juízo sobre as pessoas. O próprio livro de Romanos, capítulo 8, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o seu Espírito. É espiritual. A parada agora é espiritual. Não cabe mais a nós essas proibições exacerbadas. Não cabe mais a nós essas coisas exageradas. Não cabe. Ok? Então, querido, a internet que está fraca, não está aparecendo aqui os comentários dos irmãos. Estou vendo aqui no outro celular. Deixa eu só dar um pause aqui, rapidinho, para ver aqui como é que tá o negócio. O que muitas pessoas não entendem é que o povo de Deus foi salvo apenas por sua graça, em Cristo, sem merecimento. Porque pela graça, favor, vontade, benefício, favor imerecido, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom. Romanos capítulo 11, verso 29 diz: os dons e as vocações são irrevogáveis. Isso era para quem? Aos judeus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, do 8 ao 9. Na cruz, ele reconciliou consigo todo o seu povo e convergiu também toda a criação. E tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Irmão, você leu Romanos e você está indo... Não, irmão, estou dentro do assunto. Estou dentro do assunto. Para que você entenda, irmão, o povo de Deus foi predestinado à salvação desde antes a fundação do mundo. Nenhuma ovelha que o pai deu ao filho vai se perder. Nenhuma. As minhas ovelhas ouvem a minha
vós. E elas me seguem, dou a vida por elas, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Como se Deus tivesse mão, né, irmão? E não tem. É uma figura de linguagem que os crentes por aí não conseguem entender. O homem não tem participação, o homem não tem participação nenhuma. Dá para você entender isso, irmão? O homem não tem participação nenhuma. Isso é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós. Entenda, a graça não é para nós, o povo do século 21. A graça foi aos judeus. E tudo já se consumou. Se você pegar o texto de Romanos, capítulo 9, do versículo ao 14, 16, diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver, assim misericórdia. Assim, pois, isto, a eleição não depende dos quem quer, nem do que corre, mas de Deus, que use da sua misericórdia. Irmão Jefferson Brasil, irmão Jefferson já chegou aqui com a máscarazinha. Entenda, querido, depois da cruz já nascemos abençoados, e é com toda sorte de bênção. O Pai de nossos espíritos é Ele, o Criador. Filhos, estamos perfeitos em Cristo. Colossenses 2, verso 10. Porque com uma só ofensa, sua vida na cruz, aperfeiçoou para sempre e os santificou. Hebreus 10, verso 14. Isso era aos judeus. Os filhos de Deus são deuses no homem interior. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Eu disse: vós sois deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada. João 10, 34 ao 35. A igreja está espiritualmente perfeita e preparada para viver os melhores dias da sua vida. E nós não vamos casar, ele já casou conosco. Em Coríntios ele diz que o Espírito, quando ele casa, não há separação. Ou seja, Jesus, ele já aperfeiçoou. E nós vivemos aqui, irmão, só para cumprir os nossos dias. Quer o mundo queira, quer o mundo não queira. E não fique pedindo para Deus te levar, que Ele te leva, irmão. O salmista Davi, ele diz assim: ensina-me a contar os meus dias. Irmão, você falando tudo isso, como que eu vou entender o que o Senhor está dizendo? O que eu quero dizer, irmão, é que você tem que aprender a ler, a interpretar os textos. Porque eu li o texto e fala que o pecado, a força do pecado é a lei. Mas observe uma coisa: eu estou debaixo desta lei? Você que me ouve está debaixo desta lei? Se pergunte aí para você mesmo. Ou esta lei ficou na cruz? Romanos, capítulo de número 10, verso 4. Acompanha aí na sua Bíblia. Eu estou só citando o que já está escrito. Irmão Orlando Alves, graça e paz, abençoados. Cheguei compartilhando, glória. 25 compartilhamentos por enquanto. As mensagens do programa Descalumados, ela tem
aproximadamente um campo de alcance bastante grande. Já tem um alcance bastante grande. Existem pessoas que nos acompanham de Angola, da Nigéria, da Ásia, da Índia, da Indonésia, do Japão. Existem pessoas que nos acompanham e compartilham o link nos países hispânicos aqui do CARICOM, pessoas do México, pessoas do Brasil inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Moçambique, aqui os irmãos da Venezuela. Enfim, esta mensagem do Evangelho está rompendo as fronteiras do Brasil. Com o advento tecnológico, irmão, isso aqui só a Rede Globo que tinha. Câmera aqui, microfone aqui, computadores, tudo digitalizado, transmissão ao vivo, só a Rede Globo, as TV do Brasil que tinha. Mas hoje, irmão, com o alcance da grande rede, nós estamos adentrando em locais que antes, outrora, não conseguiríamos. Esta história de Adão e Cristo é uma história interessante demais. Deus criou Adão e você observa, estudando não só a teologia, mas estudando a Bíblia, estudando os livros apócrifos, que para os crentes isso aí é um pecado. E diga-se de passagem, o pecado ficou na cruz e era para os judeus. Não tem mais condenação para aqueles que nasceram depois da cruz. Ele reconciliou toda a criação. E o povo fica aí, irmão, debaixo de jugo de pastor, jugo de obreiro, de missionário. Irmão, aqui não pode não, irmão. Aqui é coisa de Deus. Irmão, é ignorância demais. Aqui você tem que usar saia. Irmão, é ignorância demais. Não, para trabalhar você pode ir de calça. Nós liberamos. Nós quem, cara pálida? Me diga aí. Você não tem moral para liberar nada, a não ser que você é o pai e mãe. Essa autoridade Deus te deu. Mas fora isso, estão aí, irmão Orlando, engendrado de conluio com esse sistema fraudado. E nós, pela graça de Deus, pela grande favor imerecido de Deus, que foi aplicado aos judeus, mas nós pegamos como exemplo, recebemos este dom de propagar o Evangelho sem medo. Eu não tenho medo, irmão. Já fui ameaçado desde o dia que eu pisei a primeira vez aqui. Não quando eu tinha um programa, eu vinha pregar aqui. Pessoas ficam mandando chaveco para mim, mandando mensagenzinha besta, mandando uma ameaçazinha besta. Eu não tenho medo, querido. Entenda. Quem tem medo de ir no banheiro não deveria nem comer. Esse que é o fato. E eu estou aqui, irmão, dando a cara para bater. Não ganho nada. Não tenho salário nenhum, como muitos pensam. O irmão aí trabalha na rádio, deve estar ganhando muito. Aí eu comprei um carro e eu me pergunto, será que eu vou andar de moto e de bicicleta a vida inteira? Só a tua mente enferrujada. E eu comprei um carrinho velho e ando para cima e para baixo, eu e a irmã Larijane. Ô glória! No Churicanta, na Combianda, no Creme Crack e no Samambaia, nos Canamaná, no Churicanta Aramanai. Nós, queridos do Evangelho, estamos numa luta. E esta luta não é contra a carne, vamos dizer assim, não é contra principados e potestades, mas é contra a carne e contra o sangue daqueles que são dotados da ignorância. É simples assim. É simples. Aí as pessoas vivem. Diz assim, ó.
Tem uma sátira de um humorista e diz assim, ó, faça essa piscina aí, que é nesse tanque aí que vai ficar os teus pecados. Mas a Bíblia diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E o batismo foi na cruz. E eles cantam, foi na cruz, onde o dia eu vi meu pecado. É no singular. Eles cantam e não sabem da verdade. A obra já foi completa, querido. Tetelestai, consumado está. Sabendo que todas as coisas já estavam consumadas. João 19. Ou não sabeis que todos quantos fostes batizados na morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Isso inicialmente era para o judeu. E hoje, querido, estamos reinando. Aí o povo fica, você está fraco na fé, porque você não faz jejum. Oh meu Deus. E Jesus disse assim, ó, ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e lhe perguntaram, dizendo-lhes, por que não jejuam? Por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse, pode porventura os filhos das bordas jejuar enquanto está com o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, enquanto Jesus estiver presente, não podem jejuar. Eu não posso jejuar porque Jesus está presente comigo. Ele casou com o meu espírito. Eu vim só aqui dar um highlight na terra. Dar para Deus é 1/1000, uma fração de segundo. Deus é atemporal. Assim como, querido, existe um hiato do versículo 1 ao versículo 4 da Bíblia. Há uma disparidade de tempo que os teólogos estão até hoje batendo cabeça para estudar. E eu digo isso aí, é uma disparidade de tempo. Para nós é disparidade de tempo. E esses ossos do dinossauro aí, eles apareceram como? Me diga aí. O irmão Orlando está dizendo, para cima deles, e tome evangelho, tome graça. É mesmo assim. Não podem jejuar. Jesus foi tirado quando morreu, mas ele ressuscitou e hoje está presente em nós. Colossenses 1:27. Logo, como o noivo está presente, não faz mais sentido jejuarmos. Ele não é noivo, irmão. Ele casou com a humanidade. Ele é marido da humanidade. Ok? Não precisamos de mandamentos de homem. Não precisamos. Não. O povo de Deus foi chamado, escute isso, a abandonar os rudimentos e prosseguir a perfeição. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição. Hebreus 6, verso 1. O irmão Rui está dizendo, ó, medo não existe mais, existe ousadia no Espírito em nós. Hebreus 10, verso 19 diz, agora pois tede intrepidez e ousadia para adentrar o santo dos santos. Aqueles que vivem nas obras mortas da lei estão debaixo de maldição e estão separados de Cristo. É assim que pensa o sistema. Tanto o sistema religioso quanto o sistema gracista. Mas quem estava debaixo de maldição eram aqueles que viviam sob o jugo da lei. Gálatas 3, verso 10. Cristo pôs fim na lei. E essa maldição se encerrou. Cristo resgatou quem da maldição da lei? Com a mente iluminada? Os judeus. Paulo foi entregue o evangelho. E o evangelho da incircuncisão.
quando viram que o evangelho da circuncisão, o evangelho definitivo, fora confiado. Cristo retirou o pecado por meio da sua morte. Sobre Jesus, és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou isso aqui é uma verdade, ou o contrário também é. Agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de... Isso aqui, irmão, o povo não lê. Jesus, ele tirou o pecado da nação de Israel e hoje não há pecado mais em ninguém. O máximo, no máximo, são obras da alma, da carne. Tudo está no HD almático de cada ser humano. Tudo está ligado à alma. E se você não resolver os seus problemas emocionais, dinheiro, por exemplo, é emocional. Casamento é emocional. Relacionamentos, seja ele de trabalho, de amizade, é emocional. Mas as pessoas estão enfermas na alma. E nós somos almáticos. Mas nós devemos controlar a nossa carne. Como? Com o evangelho. Simples. E ele se manifestou em carne. E foi o Jesus de Nazaré. E o povo está até hoje aí achando que é ele. E não é. Outro assunto para outro dia. Meu primo Assuero, um abraço a todos vocês aí, meu tio, minha tia, seus filhos, sua esposa, um abraço a todos. Estão aí ligado. Estamos com 43 pessoas no ao vivo, isso é bom demais. Então, querido, aonde abundou essa ofensa? Em mim e você? Não, irmão. Vou lhe dar outro exemplo. Efésios. Olha como o sistema lê. E ele nos deu vida, Efésios capítulo 2. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, não é diabo, do espírito que agora nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós quem? Você tem que perguntar isso. A carta do apóstolo Paulo ao povo de Efésio era para o povo de Efésio, a cidade de Éfeso, e não para os brasileiros do século 21. Aí os pregadores templários aí, os pregadores midiáticos, ele diz assim: você estava morto, se não fosse o pastor orar por você, você não era salvo. Irmão, isso aí chega a me dar tristeza no coração. A salvação, querido, não depende de homem. O fato é que você já veio salvo. E uma vez salvo, salvo para sempre, isso aí é o fato. Mas a tua alma está sendo salva. E o teu corpo será transformado, como diz Filipenses. Nós o veremos e seremos como ele é. Receberemos corpos espirituais, corpos celestes. Mas o povo aplica isso aqui para a nação brasileira, para a nação portuguesa, a nação, irmão, e vai aplicando, e aumentando a ignorância, aumentando a ignorância, aumentando a ignorância, e o povo diz que está debaixo de pecado. Beber cerveja é pecado, beber vinho é... Irmão, aí ele sai inventando uma série de coisas. Mas observe uma coisa: no baile funk não cai ninguém incorporado, correto? No samba, no pagode, no forró, a não ser nos terreiros. Mas nas igrejas cai. Eu não entendo isso.
O fato é que essas pessoas não estão com demônios, como se prega, mas o daimon kakos, o daimon mal, que é como Jesus disse, os males estão no ventre de cada pessoa, é colocado para fora. Acorde de manhã injuriado com teu daimon kakos aí, irmão. Você bate nos outros, atropela os outros, depois você se arrepende. Mas o fato é que as pessoas não conseguem enxergar o óbvio. Estamos no século 21 e estamos há mais de 2000 anos as pessoas sendo enganadas, ludibriadas, pagando um preço, vida sacrificial inútil, não serve de nada. Vou ler aqui. Esta ofensa, querido, era para o povo de Israel. Em Hebreus 2, verso 14, diz que Jesus, ele participou de carne e sangue. O contexto ali fala que o diabo que foi aniquilado na morte de Cristo era a lei. Mas o povo diz que existe um diabo por aí. Que os males são oriundos da ação humana. São obras da carne. Paulo disse, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Porque as obras da carne são manifestas e são. Aí o povo fica. Adultério é demônio. Prostituição é demônio, impureza é demônio, lascívia é demônio, idolatria é demônio, feitiçaria é demônio, inimizade é demônio, porfia é demônio. Mas a Bíblia diz lá em Gálatas 5, do 19 ao 21, que tudo isso são obras da carne. E certa feita, esses dias agora, eu vi o cara orando. Espírito do adultério, espírito da prostituição. Não existe isso aí não, irmão. Para de ser enganado. Vai ler, irmão. Faça pelo menos uma leitura em Gálatas 5. Vou dar a referência do 19 ao 21. Gálatas 5 é obra da carne, abençoado. Aí você pega uma dessas palavras correlacionadas, interligadas. Por exemplo, prostituição. Existe uma série de coisas relacionadas à prostituição. Impureza. Existe uma série de coisas relacionadas à impureza. A lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, a emulação, a ira, a peleja, a dissensões, a heresia, a inveja, a homicídio, a bebedeiras, bebedice, glutonaria. Existe uma série de coisas relacionadas a essas palavras. Mas as pessoas, por não gostar de ler, elas continuam aumentando a ignorância. Leia lá em Colossenses 1, verso 13, diz que ele nos libertou do império das trevas. Mas ele libertou quem? O povo de Israel. E ele recebeu um reino inabalável. Hebreus 12, 28. Aí o povo fica aí, todo primeiro domingo. Eu tenho que ir para a ceia. Mas a Bíblia diz assim, ó, de sorte que quando vos ajuntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, verso 20. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Romanos 10, 17. Conforme o qual oferecem, tanto dons como sacrifício, quanto a consciência não pode aperfeiçoar, consistindo somente em comidas e bebidas, e vários batismos, os quais não passam de ordenança da carne. Hebreus 9, do 9 ao 10. O que está acontecendo aí, irmão? Nos dias atuais. Calúnia. Pessoas totalmente calumadas. Sem entendimento, sem compreensão.
Você acredita que Cristo habita em você, irmão? Lá em Coríntios, capítulo 6, verso 16, diz que vós sois o templo do Deus vivente. Em 1 de Coríntios 6, 17, 2 de Coríntios 6, 16. Agora 1 Coríntios 6, 17 diz, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Cristo habita em nós e somos um espírito com ele. Fomos. Isso aqui foi para a nação de Israel. Eles foram curados, sarados pela cruz, pela fé. E as pessoas ficam opera em nós. Quer ver? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Efésios 3, verso 20. O poder está em nós, irmão. Quando nós pregamos o Evangelho. Mas o que ocorre? O que está ocorrendo? As pessoas ainda estão no Jesus de Nazaré. As pessoas ainda estão dizendo que são pecadores. Pecador escuta a voz do Senhor. Isso nos entristece. As pessoas estão com calúnia e não querem sair de lá. São os crentes Gabriela. Eu nasci assim, morrerei assim. A gente fica triste com isso. Hoje nós estávamos conversando no grupo e eu falei sobre quando Deus disse façamos o homem. Deus pensou e Deus deu forma. Perdão. Deus pensou e deu forma ao homem. Mas quando ele disse, façamos o homem conforme a sua imagem e semelhança, ele estava olhando para o corpo de Cristo, que é a primícia da criação. Colossenses 1, verso 13 a seguir diz, corporalmente, o Eterno veio habitar no corpo de Cristo. Isso é muito louco, irmão. Nós temos ousadia no Espírito. Eu tenho. Não tenho medo. Sabe por quê? Vou lhe provar. João, carta do apóstolo João. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz ou disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Você está ouvindo aí? Nós estamos aqui em amor, querido. Eu faço isso aqui em amor. A você que não tem... Você não tem obrigação mesmo, não. Você deveria, mas você não tem obrigação de ler, de pesquisar. Isso aí você só faz se você quiser. Mas eu estou aqui como seu copiloto, acendendo a luz do teu entendimento. A graça, querido, ela abundou, não foi em mim e em você. Entenda. Aonde superabundou a graça, foi aos judeus. Eu não estou debaixo de lei. Eu estou debaixo da lei brasileira, mas não debaixo da lei mosaica. Porque se eu estivesse debaixo da lei mosaica, eu não conseguiria cumprir. E Paulo disse, ninguém ficou de pé diante da lei. Mateus 5, 17, alguém perguntou a Jesus, você veio revogar a lei? Ele disse, não, vim cumprir. Aí Paulo teve a revelação e disse,
O fim da lei é Cristo. E lá em Hebreus, capítulo 8, verso 13, se eu não me engano, diz que aquilo que estava perto de envelhecer, estava perto de acabar, estava envelhecido, embotado, não tinha mais validade. E ele veio e colocou a lei do amor no coração das pessoas. Como é hoje aí? Tem amor? Tem muito ódio. Tem muita intriga, confusão, medo, trapaça, enganação, coisa de homem. Observe, irmão, como é que é aí nos templários. Fazem as vigílias. Um exemplo, o cartaz não cabe de tanta foto, é tanta gente. Aqui dali é festa de homem. Não tem nada a ver com o evangelho. No evangelho, quem brilha é o Criador. É Cristo ressuscitado. No evangelho, o ator principal, ele não é o coadjuvante, é o ator principal. É o grande eu sou. Porque perguntaram, Moisés perguntou para ele: como é teu nome? Como direi a eles o teu nome? E ele pronunciou algo que eu quero compartilhar com você. Lá no livro de Êxodo, capítulo de número 3, verso 14, se eu não me engano. Se não falha o juízo. Iavé, Yahshei, Iavé. Eu sou o que sou. E muitos mistérios já se consumou em Cristo. Não há nada mais que tenha a se revelar. Não, irmão, mas tem na Bíblia. Não há nada que esteja oculto que não venha a se revelar. O oculto, querida, já se revelou. A plenitude dos tempos já aconteceu. Em Cristo nós já estamos tabernacularizados, reconciliados, restaurados, perfeitos. Nós não somos mais ovelha, porque ovelha é gado marcado. Hoje, nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Irmão, por que você está pregando assim hoje? Porque eu sou bacana. Em dia que eu estou bem agitado. Eu não vou entrar aqui em política, que eu não tenho nada a ver com isso. Mas você está vendo o que está acontecendo aí no Brasil. Você está vendo. E muitos que ajudaram a eleger o nobre presidente que está hoje no poder, já se arrependeram. E não vão votar mais. E você, irmão? Eu já disse, irmão, eu não gosto de opinar. As minhas opiniões são minhas. Já está dizendo, opinião particular. Eu não gosto de opinar. A minha parada é matar na hora. De 43 foi para 20, 33, 23, está em 13. Está certo. Está tranquilo. Aproximadamente vamos ter uns 70, 80 compartilhamentos. Mais de 2.000 visualizações. E está tudo certo. Irmão, esse texto não é para nós. Nunca foi. E não será. Eu não sou judeu. Não sou de nenhuma tribo de Israel. Sou brasileiro, nascido em Roraima. Na maternidade Nossa Senhora do Nazarete. No ano de 1900 e antigamente. Não tenho nada a ver com isso. O que restou para nós, querido, é o verso 17, que eu quero compartilhar com você. A parte B do verso diz assim: muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber,
Jesus Cristo. Eles estavam recebendo este dom maravilhoso. Hoje, eu já nasci perfeito. Criei imperfeições porque talvez como demais. Aí o corpo fica inchado, engorda. Aí tem as debilidades. A pessoa fica sedentária. E aí vem aparecendo as enfermidades da idade. A idade do serafim. Oh meu Deus, será meu fim? A idade do condor. Querido, abra sua mente para o Evangelho. Saia do marasmo, da loucura, do engano. O programa Descalumado tem por objetivo de tirar o véu. O que significa caluma? É véu. Eu já disse na semana retrasada, eu acho. Existiam os véus. E o próprio livro de Hebreus diz que o corpo, a carne de Cristo era um véu. Por isso que foi ofuscada a glória. Mas João disse: eu vejo a glória do unigênito Filho de Deus. Ele já fez tudo, querido. Você deveria estar vivendo os melhores dias da sua vida. Com a sua família, com seus amigos. Mas tudo por sistema religioso é proibição. É pecado, é pecado, é pecado. É tanto pecado, irmão. Mas por trás, é como Paulo diz, até chorando são inimigos da cruz de Cristo. Até falar é jocoso. Eu estou entristecido, irmão, mas o meu espírito está alegre. A minha alma está entristecida, abatida, angustiada, mas o meu espírito está fervendo de alegria. A minha alma está entristecida porque as pessoas não conseguem entender o óbvio e nos acusam ainda. Esse irmão aí, tem lugares que eu fui proibido de ir, tá, irmão? É. Não só na casa de amigos, mas também em casa de parente, de aderente. E por opinião minha mesmo, eu deixo de ir mesmo. E não faço questão. E nem fico com raiva. Eu aprendi a ser resiliente. Você aprendeu com quem, irmão? Com o Espírito. O Espírito. Quando a palavra faz efeito, ela vai até na alma, querido. Na divisão da alma e do Espírito. E você consegue compreender o óbvio. Sem nenhum anacronismo, sem nenhum ismo, sem nenhuma religiosidade, sem nada disso. Você consegue ver as coisas, grandiosidades de Deus, sem precisar de Bíblia, sem precisar de nada disso, desses falatórios religiosos. Você acorda de manhã, as árvores alegres, os pássaros cantando, regozijando. E eu acordo, irmão, às vezes de manhã cedinho, 5 horas, 6 horas, levanto, a irmã nem vê. Vou lá para fora, não tem sol, o sol vai saindo. E eu contemplo a gloriosidade da criação. Já fui em lugares aonde você diz realmente foi ele que fez. Já fui no Tepequém, lá no alto, lá no topo. Já fui no Iramutã. E eu recomendo você, querido, que não é daqui de Boa Vista, venha um dia visitar o estado, as belezas naturais. Vem aqui um dia. E você contempla a grandiosidade. Matas e matas
morros e morros. Quem fez isso? O grande arquiteto construtor. A ofensa de Adão foi colocada em Jesus. O primeiro homem, Adorixã, biblicamente falando. Mas nós sabemos que Deus criou os povos primeiros, né? Mas, tranquilo, vamos seguir. Ele era alma vivente, mas o segundo e último Adão era espírito vivificante, porque a letra da lei mata, mas o espírito é o que dá vida, e vida em abundância. Esse espírito eu tenho convicção e certeza que habita em mim, em você. Muito embora você possa estar praticando coisas que o espírito não agrada, mas uma hora ou outra você vai experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Porque assim é o Evangelho. O Evangelho é para reinarmos em vida, termos ousadia e intrepidez no falar, sem medo, sem ofender ninguém. Nós não ofendemos ninguém, não. Uma vez ou outra a gente chama alguém de cão guloso e tudo, mas isso é normal para nós. Quero agradecer a todos os parceiros do programa Descalumados. Professor Johnny não apareceu hoje aqui, rapaz. Agradecer meu amigo Jefferson Brasil, a irmã Leia, o irmão Orlando, o irmão Rui Charles, meu primo Assuero. Mandar um abraço para o Aruneib, para o Tan, a Lani, a todos aí da família Assunção. São meus primos, meus tios, meu pai, a família Coelho. Mandar um alô para os meus primos, a família Sobreiro, para o meu tio Davi. Todos eles da família Sobreiro. Um grande abraço. E nessa noite, querido, é isso. Evangelho Somai. A boa notícia. A boa notícia é essa, querido. Já estamos na plenitude dos tempos. Meu corpo vai cair aqui um dia. E eu estou rogando a Deus para que eu viva muitos e muitos dias ainda. Não sei quantos serão daqui mais para frente, mas espero que sejam vários e vários. Meus filhos já estão tornando-se adultos. E eu espero ver eles se formarem suas famílias, seguirem em frente. As gerações vão e gerações vêm, e a terra permanece para sempre. Eclesiastes 1, verso 4. E não é essa pandemia que vai parar, não, irmão. Não é um filme hollywoodiano que vai mudar o que Deus planejou. No livro, vamos dizer assim, parabólico, porque é uma parábola, de Jó 42 diz: nenhum dos teus projetos, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Mas entenda, Deus não pensa. Quem pensa é o homem. Deus projetou. Deus arquitetou. É diferente. E Paulo diz que ele é presciente, sabe das coisas antes das coisas acontecerem. E hoje eu estou aqui pela presciência de Deus, pela benevolência de Deus, pelo seu beneplácito da sua vontade, pelo seu evangelho, porque um dia Cristo foi sacrificado para dar vida e vida em abundância à nação de Israel. Mas o evangelho transcendeu
me alcançou a todos aqueles que já estão propagando o Evangelho, e irá alcançar tantos mais aqueles que ouvirem. Por isso que Paulo disse: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. A palavra não é a lei de Moisés. A palavra não é o Salmo. A palavra é a novidade de vida do Evangelho. Reino, paz, alegria no Espírito. Veja como o mundo está em turbulência, em guerra, aquecimento global, que é uma farsa, satélites, isso e aquilo, política, economia, conspiração, mas os eleitos de Deus estão tranquilos. Os que estão vivendo em paz, porque em paz eu me deito, e em paz eu me acordo. Porque o choro dura só uma noite, mas Ele já nos deu alegria, já enxugou todas as lágrimas. Talvez você não veja assim, talvez você não consiga compreender assim. Ok, eu vou respeitar, por enquanto, a sua calúnia. Mas no dia que você ver assim, você vai dizer: perdi muito tempo. Era para eu estar vivendo os melhores dias da minha vida. Pare de reclamar. Projete algo dentro do seu intelecto, dentro do seu entendimento, coisas boas, coisas agradáveis. Porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Pregação diferente hoje, tranquila, sossegada. Para você entender, irmão, que aonde abundou o pecado na nação de Israel, superabundou a graça. E agora, não mais debaixo da graça, mas sim debaixo do reino, estamos reinando em vida. E que você possa refletir, possa analisar, pegar as palavras que foi ditas hoje, foram várias. Porque quando eu começo eu sou uma metralhadora de palavras. E eu tento não ser repetitivo. Eu tento ser prolixo. Eu tento não cansar você. Muitas pessoas acompanham as prédicas. Umas gostam, outras nem tanto, outras têm raiva, e eu vou seguindo aquilo que Deus escreveu sobre mim. E o profeta Jeremias diz: pensamentos de paz e não de guerra. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, querido, nesta noite eu me despeço, agradecendo ao Criador, fazendo esta confissão, agradecendo a Ele, vivenciando os melhores dias da minha vida, agradecendo ao proprietário da rádio, ao irmão Francialdo, que nos facultou esse espaço, aos nobres ajudadores, irmão Francinato da Drogaria Macedo, irmão John da Recuperadora de Aros, ao irmão Rui Charles, a todos os mobaios telespectadores que nos acompanham nas redes sociais, nos perfis das redes sociais. Que o amor do Eterno seja derramado na vossa vida, na tua casa, nos teus filhos, em toda a tua família. Fique na paz, porque eu também irei na paz. Até a próxima terça-feira com o programa Descalomado.